Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas que querem começar o dia bem informados com aquilo que movimenta o mercado financeiro. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Iniciamos mais uma semana mais curta aí por conta do feriado amanhã, terça-feira, onde nós não teremos também o nosso Morning Call. Temos os mercados aqui no Brasil fechados e olhando aí para o fechamento da última sexta-feira. Sexta-feira aí tivemos um dia mais tranquilo aí para o mercado brasileiro, um dia em que o índice Ibovespa aí surpreendeu e descolou aí das principais bolsas mundiais, aonde nós olhávamos aí uma perspectiva de volatilidade um pouco maior, inclusive aí com algumas divulgações importantes, como era o caso do IPCA na sexta-feira, o índice oficial de inflação. E os mercados aí se animaram também um pouco com a possibilidade, remota, mas a possibilidade aí de nos Estados Unidos ser mantido por mais tempo aí os estímulos econômicos por conta aí da baixa, do baixo número de empregos gerado, né, o payroll lá nos Estados Unidos. Além disso, aí o aumento do petróleo e principalmente a disparada do minério de ferro na sexta-feira fizeram com que as duas companhias aí com grande peso no índice Bovespa, né, Petrobras e Vale, tivessem aí empurrando o índice aí para cima e fechamos assim em alta, diferente do que se imaginava inicialmente, a forte alta aí do dia 8, sexta-feira. Olhando aí para Brasil, nós tivemos aí a questão do IPCA, que subiu 1,16%, a maior alta desde o início do Plano Real lá em 1994. No acumulado aí temos 12 meses de alta, mas o indicador ainda veio um pouco abaixo do que os especialistas imaginavam, que é algo que poderia chegar em torno de 1,25. Então realmente aí trouxe um pouco mais de tranquilidade para o mercado. Olhando para fora, o exterior, como já iniciamos o assunto, nos Estados Unidos tivemos a divulgação do payroll, que é a geração oficial de empregos não agrícolas, que veio bem abaixo do que era esperado, trazendo aí essa incerteza sobre os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que poderia aí talvez atrasar os estímulos econômicos, a tirada de estímulos econômicos, assim como Jerome Powell, né, o presidente do Fed, falou lá no simpósio de Jackson Hole que os indicadores mostrariam aí um momento aí de retirada de estímulos. Isso ainda, obviamente, não é certo. Podemos aí já no mês de novembro ter a retirada dos estímulos, mas aguardamos aí com cautela também os próximos passos e a sexta-feira então acabou dando esse prisma, trazendo um pouco mais de alento e alta aí para o índice Bovespa. Olhando ainda para o exterior, na Ásia aí nós temos as retomadas dos negócios lá na China, né? Após o feriado aí de uma semana na China, voltamos então com bons resultados na China e no Japão. E na Europa, além da crise energética, a preocupação aí vem muito aí por conta da inflação e também aí do preço do gás natural, que bateu recorde aí nas últimas semanas, trazendo aí um pouco mais de tranquilidade com a possibilidade da Rússia aumentar a venda de gás natural então para a Europa, que fechou em sinais mistos na sexta-feira. E agora a gente olha um pouquinho para esses números de forma geral, o que facilita aí para a gente ter uma análise mais macro. Então, na sexta-feira, dia 8, o índice Ibovespa
fechou em alta de 2,03%, praticamente aí zerando as perdas da semana, chegando aí a 112.833 pontos. O dólar aí ficou no 5,51, uma lateralização positiva de 0,01%. E olhando para as bolsas norte-americanas, nós temos aí Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caindo 0,51% a 14.579 pontos. S&P 500 caiu 0,19 a 4.391 pontos e Dow Jones aí lateralizou uma queda de 0,03% a 34.746 pontos. Por isso aí que falamos aí que houve esse descolamento em relação às bolsas norte-americanas e as principais bolsas europeias também, que fecharam em queda na sua maioria. Olhando então já para a Europa, o euro aí subiu 0,04% a R$ 6,37. E nas bolsas temos aí o DAX da Alemanha fechando em queda de 0,29 a 15.206 pontos. O CAC na França aí caiu 0,61% a 6.559 pontos, e no Reino Unido aí a alta de 0,25, então descolando das demais bolsas, com essa alta chegando aos 7.095 pontos. Olhando aí para a Ásia de forma geral, nós tivemos então aí na sexta-feira o fechamento da China com alta de 0,74% após o feriado, chegando aos 14.414 pontos, e no Japão aí fechando com alta de 1,34% aos 28.048 pontos após fortes quedas também na semana passada. Olhando para o cenário de cripto, temos aí o Bitcoin caindo 0,23% aí na última sexta-feira, fechamento de mercado, e o Ethereum aí caindo 1,80% após fortes altas nos últimos dias, um movimento de correção também em um dia aí de bastante volatilidade nos mercados. Petróleo futuro, o Brent aí fechou $82,54 e o WTI a $79,58, as máximas aí dos últimos anos, né? Não víamos aí o petróleo chegando acima dos $80 já há algum tempo, e a principal perspectiva aqui, obviamente, é o aumento do preço do gás e a crise energética, que acaba consumindo também mais combustível fóssil, como é o caso do petróleo, e com esse consumo maior e a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mantendo a produção em 400 mil barris dia, sem querer aumentar essa produção, o preço sobe, né? Lei de oferta e demanda, e por isso temos esse momento aí com recordes históricos, pressionando obviamente aí o preço também dos combustíveis ao consumidor final. E quando olhamos para o Brasil também, essa perspectiva é grande também por conta do preço do dólar, né, que é o que baseia também a compra aí do petróleo internacional. Olhando para demais índices, o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, fechou aí com queda de 3,94% na sexta-feira a 18,77 pontos. Sempre lembrando aqui que o índice S&P 500 VIX, esse índice do medo, ele traz aí a perspectiva do mercado de renda variável, né? O risco, a oscilação, a volatilidade desse mercado. Então, quanto mais alta a pontuação, maior o risco, maior essa volatilidade. Quanto mais baixo e menor essa volatilidade, sempre importante para quem trabalha operando aí no mercado em períodos mais curtos, ficar de olho aí nesse movimento do índice S&P 500 VIX. Metais futuro, o ouro aí fechando a $1.755,50, uma boa perspectiva inclusive aí para o ouro e como reserva de valor, dizem os especialistas, e que pode haver então novas altas aí no preço do ouro. Olhando para alumínio futuro, o alumínio chegando aí a $2.961 a tonelada, e o ferro refinado aí, que houve forte alta então na sexta-feira, chegando aí a perspectiva de $122,86, negociação aí para o final de outubro. Olhando para o fechamento do índice Ibovespa também, trazendo as principais altas e baixas da sexta-feira, dia 8, fechamos aí com recorde de Ciel 3, subindo 14,29%, chegando a R$ 2,64 as ações de Cielos.
Ecor 3, que é a Ecorrodovia, subiu 8,82% a R$ 9,62. Quem continuou em forte alta aí também na sexta-feira foi Banco Inter, com BID11, as ações Units subindo mais 7,41% a R$ 50,01, e BID4, que são as ações preferenciais, subindo 7,07% e chegando a R$ 16,80. A alta aí de Banco Inter na quinta e sexta-feira veio muito forte, principalmente aí com a perspectiva aí de as ações não serem mais negociadas, né, as ações do Banco Inter aqui no Brasil serem negociadas apenas na Bolsa Norte-Americana e termos apenas BDRs de Banco Inter aqui no índice Ibovespa. Também quem subiu forte foi MGLU3, Magalu, subindo 6,70%, Magazine Luiza chegando a R$ 14,97, fechamento das principais altas do índice na sexta-feira. Já as principais baixas ficaram por conta de XPBR31, o BDR da XP, caindo 4,70% a R$ 220,63. A SAI3 também caindo 3,28% a R$ 18,30. Pecar 3, Pão de Açúcar, também caindo 1,60% a R$ 24,60. KLBN 11, Klabin, caindo 0,58 a R$ 22,40. E SUSB3, Suzano Brasil, aí, caindo 0,24% a R$ 49,31, fechando aí as principais altas e baixas do índice na sexta-feira, dia 8. Já para o dia de hoje, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. O principal deles aí para o dia é o Boletim Focus aqui no Brasil, que é divulgado aí toda segunda-feira com a perspectiva aí de fechamento em 2021, 22, 23 e 24, né? Dos principais economistas aí das instituições financeiras, olhando aí para PIB, câmbio, taxa de juros e também para a perspectiva da Selic, né, da inflação, desculpa, para esses anos. Com tudo que aconteceu nas últimas semanas, divulgação do IPCA na sexta-feira também, quais serão os próximos passos? Podemos ficar de olho a partir das 8h30, então, com o Boletim Focus, esse olhar dos especialistas também. Já olhando para o exterior, apesar de ser um dia com pouca movimentação, vale a pena ficar de olho na estimativa de PIB do Reino Unido e também as vendas do varejo lá no Reino Unido, que é o que deve trazer um pouco mais de movimento aí para o mercado no dia de hoje. Olhando aí para aquilo que pode movimentar o mercado financeiro aí no âmbito político, apesar de termos aí o feriado amanhã, aonde o governo, inclusive aí, diversos parlamentares devem aí se unir aí em conversas aí para dar seguimento as reformas, né? Temos alguns pontos antes disso aí que podem impactar o mercado hoje e também interferir no restante aí dessa semana. Um dos pontos aí na política, temos a CPI da Covid, que durante essa semana aí deve finalizar as últimas oitivas e também aí trazer aí já na próxima semana o relatório, inclusive aí para a votação no Congresso em relação a esse relatório aí da CPI, onde o relator é o senador Renan Calheiros. Segundo aí o próprio relator, a ideia é que a comissão irá apresentar aí cerca de 11 crimes aí cometidos aí pelo presidente Jair Bolsonaro e membros do governo aí durante o período da pandemia e algumas atitudes aí que foram tomadas e feitas aí por meio do governo nesse período. Além disso, segundo fala também dos relatores aí e do presidente da CPI da comissão, eles querem encaminhar aí o presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal de Haia, né, que julga aí crimes contra a humanidade, apesar de especialistas aí trazerem a ideia de que não deve haver qualquer desdobramento jurídico nesse sentido, com esse encaminhamento, mas enfraquece ainda mais a imagem do presidente Jair Bolsonaro no exterior, caso de andamento nesse sentido. Então podemos ter desdobramentos também essa semana e na próxima aí por conta dessas informações em relação à CPI da Covid.
o STF aí arquivou a investigação, o ministro Dias Toffoli do STF, inclusive, arquivou as investigações aí contra o ministro Paulo Guedes e o Campos Neto, né, em relação a offshore, né? Lembrando o caso da Pandora Papers, que nós estávamos aí desde o final da outra semana, início da semana passada, falando, o caso da Pandora Papers ali, que foi divulgado aí documentos, inclusive desse consórcio internacional de de jornalistas que divulgou documentos que mostravam aí que Paulo Guedes e o Campos Neto, presidente do Banco Central, tinham recursos no exterior por meio de offshore, que são empresas em paraísos fiscais. Lembrando sempre, não é crime ter uma offshore desde que esses recursos estejam declarados e sejam lícitos. E a grande questão que era levantada é o fato aí de haver um possível conflito de interesse, por isso que o STF aí chegou a olhar com a possibilidade de investigação dessas situações. Os desdobramentos em relação a isso, de acordo aí com alguns governistas e principalmente com alguns cientistas políticos também, o ministro aí a partir disso pode aí ser forçado a trazer mais concessões também para os parlamentares, né? Principalmente os parlamentares do Centrão, lembrando que eles ainda serão ouvidos aí na Câmara e no Senado, ou podem ser ouvidos, visto que foi aprovado também na semana passada a condução de ambos aí para serem ouvidos. Isso tudo pode trazer desdobramentos aí também na parte política e econômica, então aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Outro ponto aí que tem sido de bastante discussão nas últimas semanas e volta à tona nessa semana é a sabatina aí do André Mendonça, que é o indicado do atual presidente Jair Bolsonaro para compor o STF, né? Já estamos com um ministro a menos no STF, ele já foi indicado lá no mês de julho e até agora não houve tempo hábil aí para que o Senado fizesse a sabatina de aprovação do atual ministro. Tem sofrido aí diversas críticas, inclusive aí cobrança do próprio presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas aí que o Senado aí o quanto antes faça essa sabatina para compor, enfim, então o último membro aí do Supremo Tribunal Federal. E além dessas diversas discussões, por conta aí de votação do orçamento que nós temos e outras reformas que acontecem agora, as discussões no mês de outubro, é possível então que fique somente para novembro essa sabatina, atrasando e gerando ainda mais desdobramentos e críticas nesse sentido aí em relação ao André Mendonça e a sua sabatina aí no Senado para que ele possa ser aprovado ou não para o STF, Supremo Tribunal Federal. Temos também outras investigações e outras CPIs rolando. Uma delas é a CPI das fake news, que pode ou que deve apontar aí o Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, como um dos articuladores aí da rede de fake news, trazendo obviamente mais desdobramentos em relação a isso, a família Bolsonaro e, obviamente, aí trazendo mais críticas nesse sentido e mais desgaste entre os poderes. Falando nesse desgaste entre os poderes, desde a semana passada falávamos aqui que alguns desses desdobramentos aí, algumas discussões, inclusive do legislativo e o executivo, poderiam novamente aí trazer atrito entre os três poderes. E o presidente Jair Bolsonaro voltou aí em seus discursos a fazer ameaças, né, e reforçar que ele joga dentro das quatro linhas e que se ele for jogar fora dessas quatro linhas, todos sabem aí no que o Brasil pode se transformar. Não foi uma ameaça clara, como acontecia ali próximo das manifestações do dia 7 de setembro, onde ele ameaçou diversas vezes o STF, o Supremo Tribunal Federal, inclusive aí dizendo em alguns momentos que não iria mais cumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal. Depois ele acabou recuando, mas podemos voltar aí a ter um desgaste entre os três poderes e desdobramentos nesse sentido, tanto em relação ao legislativo, com algumas discussões aí que já vem desde a semana passada, e principalmente aí com o judiciário e alguns pontos aí que já falamos desde a semana passada também, em relação a investigações que envolvem o presidente Jair Bolsonaro ou pessoas próximas a ele. Podemos então ficar de olho nesse sentido, que isso pode impactar o mercado financeiro também. Continuando e olhando um pouquinho aqui para a economia de forma geral,
Na sexta-feira, como já falávamos lá na nossa abertura do Morning Call, a inflação veio menor do que a expectativa dos especialistas, mas veio obviamente mais alta do que era a previsão aí há cerca de um mês ou anteriormente, né? Isso inclusive foi uma das falas do Campos Neto, presidente do Banco Central, no final de semana. Essa perspectiva de uma inflação acima dos 2 dígitos, né, já passou de 10% aí no acumulado dos últimos 12 meses, também traz uma pressão maior aí para o Banco Central, olhando até mesmo aí para a próxima reunião do Copom, onde existe aí uma perspectiva de um aumento de juros de 1 ponto percentual na próxima reunião, e o próprio Boletim Focus aí trazendo aí a perspectiva até a semana passada de uma Selic em 8,25, ou seja, pelo menos teríamos 2 aumentos de 1% ainda em cada uma das reuniões faltantes no ano. Obviamente, o presidente do Banco Central, Campos Neto, antes da última reunião do Copom, uma semana antes, inclusive, ele falou aí que não serão indicadores isolados que vão fazer com que o Banco Central mude o plano de voo, mas obviamente aí deve haver uma pressão maior nesse sentido, além, óbvio, de todo a questão de a inflação aí prejudicar o consumo das famílias, o crescimento do PIB e, obviamente, afetar principalmente as famílias mais pobres. Então, também podemos ter desdobramentos aí nesse sentido, olhando aí para essa possibilidade de um aumento maior na taxa básica de juros. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Olhando aí talvez notícias positivas, se imagina aí que a crise energética que vem afetando bastante, inclusive também pressionando a inflação, um dos pontos aí que mais tem apertado da inflação juntamente com os combustíveis é o aumento da energia elétrica, com a bandeira de escassez já utilizada aí no país, o que aumenta o consumo aí, o que aumenta aí o preço aí para as famílias e para as indústrias, mais um aumento de chuvas aí previsto para o mês de outubro aí, além do que era previsto inicialmente no sudeste e centro-oeste principalmente, pode aliviar então essa crise hídrica e também os riscos aí de apagão e um racionamento. Notícias boas aí, mas obviamente vale a pena ficar de olho nos próximos passos e principalmente no clima, se realmente se cumprirá dessa forma. Olhando um pouquinho para a economia internacional, na Europa, uma preocupação muito grande aí com a inflação, assim como nós já falamos aí diversas semanas por aqui. E também os bancos centrais aí de olho em possíveis aumentos de juro antes do esperado, né? O Banco Central Europeu, na última semana, através da presidente Christine Lagarde e outros membros também, reforçando aí que deve sim haver em breve uma redução de estímulos, mas que eles também olham aí com uma perspectiva para que haja um contraponto em que países aí menos desenvolvidos aí que não sejam tão afetados então por essa redução na retomada econômica, né? O aumento de juros ou a retirada dos estímulos, os 80 bilhões mês aí que são recomprados aí pelos bancos centrais europeus, podem obviamente aí interferir nessa retomada econômica e, óbvio, isso também fica no radar dos investidores, inclusive com hoje aí as ações e as bolsas na Europa aí olhando basicamente para essas possibilidades de redução de estímulos e aumento de taxa de juros. Em meio aí a movimentos no Congresso para amenizar o preço dos combustíveis, né, temos aí o Arthur Lira montando uma comissão, inclusive aí para talvez tratar uma forma aí de um consórcio que utilize dividendos da Petrobras, como já foi utilizado aí como uma perspectiva para reduzir esses custos aí do combustível, ou mexer no ICMS, né, que o ICMS aí ele tem a sua validade, a sua incidência sobre a média dos últimos 12 meses ou até mesmo dos últimos 24 meses em relação ao combustível, mas ainda não se chegou a algum acordo. A notícia importante em relação à economia e principalmente olhando já um pouco para o mercado corporativo foi que o presidente Jair Bolsonaro ouviu e conversou aí com o ministro Paulo Guedes e disse que não irá interferir na política de preços da Petrobras, onde alguns especialistas já imaginavam um possível congelamento de preços, mas inicialmente não devemos ter nada nesse sentido, deixando a autonomia da empresa ainda soberana.
mesmo em meio à volatilidade que nós reforçamos aí, o aumento aí da taxa básica de juros tem levado muitas pessoas da renda variável para a renda fixa, né? Movimento aí contrário do que houve nos últimos anos, mas mesmo em meio a toda essa volatilidade também do índice Bovespa e do mercado de renda variável, a B3 divulgou aí um crescimento de 29% dos investidores no mês de setembro desse ano em relação a setembro do ano passado, e também uma alta em 24% aí ano contra ano também em setembro do volume financeiro diário negociado aí na B3. Então também ainda os brasileiros indo cada vez mais aí para a renda variável, mantendo uma parte do recurso em renda variável e chegando aí a próximo dos 4 milhões já de CPFs também na Bolsa Brasileira aí no fechamento do mês de setembro. Olhando um pouquinho aí para cenário corporativo e obviamente aquilo que pode impactar o mercado, no final de semana aí o Bradesco aí informou que comprou a fatia do Digio, né, que era o Digio é um banco múltiplo digital que faz parte do Bradesco, mas era uma parceria aí com o Banco do Brasil, e o Bradesco então comprou a fatia do Banco do Brasil, desfazendo essa parceria e inclusive reforçando aí que não quer novas parcerias ou não quer continuidade dessa parceria com a estatal. A ideia do Bradesco aí é ampliar e acelerar o processo de digitalização aí da empresa como um todo. Lembrando, o Bradesco já tem um outro banco digital também, o Next, né? Mas aqui também tem o Digio, que era em parceria com o Banco do Brasil, e não se descarta aí, de acordo com especialistas, no futuro talvez o Digio se unir aí com o Next, mas ainda não é algo planejado nesse momento. O varejo, de forma geral, como nós inclusive temos trazido aí há várias semanas, tenta se reinventar, buscando diferenciais, seja em logística, preços, novas entregas, né, como falamos na última semana, inclusive aí do varejo online, buscando as vendas de produtos in natura cada vez mais, e agora aí diversas empresas do varejo de olho em aquisições de pequenos negócios aí pela internet, né, também é algo que pode movimentar o mercado, né? Grandes grupos como Soma, C&A e lojas Renner, entre outros aí, de olho em possíveis aquisições, um mercado aí que sempre falamos que nesse momento onde nós temos uma taxa de juros maior e menos pessoas olhando aí para a questão de bolsa de valores, nós temos aí um processo de M&A muito forte, que são as fusões, e também temos as aquisições em um momento muito forte, onde podemos então ter novidades no mercado em breve. Na sexta-feira também tivemos a divulgação de que a Vibra, né, Vibra Energia, que é a antiga BR distribuidora, comprou aí 50% da Comerc Energia, que é uma empresa de soluções no ramo de energia, inclusive a empresa aí que já estava aí, segundo notícias, com o processo de IPO praticamente completo para fazer a sua abertura de capital na Bolsa Brasileira. A empresa está avaliada em 4 bilhões e mostra aí que a antiga BR distribuidora, nova Vibra, né, indo forte para o mercado de energias de forma geral, e isso pode movimentar o mercado. A Uzi Minas também entrando em um novo mercado, mercado de saúde em Minas Gerais, onde a fundação da empresa investiu cerca de 280 milhões de reais em um hospital aí na região de Minas Gerais. Também um setor aí que tem crescido bastante, falamos com frequência aqui o setor de saúde tendo uma evolução bem grande, principalmente aí novas aquisições aí de hospitais por diversos grupos, e agora Uzi Minas então entrando nesse mercado através da sua fundação. E a Amazon varejista também, que tenta cada vez mais ampliar o seu market share aqui no Brasil, mas enfrenta diversas dificuldades pelos concorrentes, mas principalmente pela questão logística do país. Mas agora o plano da Amazon é ampliar então o número de lojistas na sua plataforma, né, o seu marketplace, onde os lojistas podem vender aí os seus produtos dentro da plataforma da Amazon. Também aí muitas vezes tendo a garantia de entrega da própria Amazon, e também para o consumidor a garantia financeira em relação a esses produtos e esses vendedores. Então podemos também ter um movimento cada vez maior de concorrência da gigante norte-americana com as varejistas brasileiras, e isso tudo pode movimentar o mercado de forma geral. Agora já são 6h22 da manhã,
Podemos olhar um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado no restante do mundo. Temos aí na Ásia as bolsas fechadas já. China, desde as 5h30 da manhã, temos a bolsa fechada com leve queda de 0,32% a 14.367 pontos. E ainda se mantendo na Ásia, a bolsa Nikkei no Japão, que fecha em forte alta aí às 3 horas da manhã, subindo 1,60% após dias consecutivos aí de queda na última semana, subiu 1,60 a 28.498 pontos. A perspectiva aí das ações japonesas subindo mais forte em um momento em meio até a própria desvalorização da moeda, mas fechando aí com um pouco mais de confiança nos mercados e nas ações japonesas aí que caíram forte durante a maioria dos dias na última semana. Olhando aí para o restante dos mercados, temos na Europa aí uma volatilidade bem grande também e os mercados com bastante receio aí nesse momento, os investidores com receio em relação à questão da inflação na Europa e monitorando, obviamente, aí a perspectiva aí de talvez uma redução dos estímulos econômicos ou algum movimento dos bancos centrais. Nesse momento, o DAX na Alemanha tem uma lateralização, aí caindo 0,05%. Na França, o CAC cai 0,10%. E no Reino Unido, aí, assim como aconteceu na sexta-feira, que ele fechou em alta, descolando das demais bolsas, ele também, nesse momento, aí temos a bolsa no Reino Unido subindo 0,22%. No pré-market dos Estados Unidos, também uma perspectiva de queda. Essa semana temos alguns indicadores importantes, inclusive aí a ata do FOMC, que vale a pena ficar de olho, e ainda com os investidores aí preocupados com tudo o que aconteceu na última semana, geração de empregos abaixo do que era a expectativa. O que pode movimentar bastante essa semana nos Estados Unidos é o início da temporada de divulgação de balanços do terceiro trimestre, que obviamente vai movimentar as próximas semanas. Mas nesse momento aí nós temos Dow Jones caindo 0,20%, S&P 500 caindo 0,25% e Nasdaq caindo 0,40%, isso às 6h25 da manhã. Índice Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, o mercado é soberano e assim como houve um descolamento na sexta-feira, isso pode se repetir. Os movimentos aí no mercado durante o dia também podem trazer uma visão e uma perspectiva, resultados diferentes do que falamos aí nesse momento. Ao fim, obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste gravado ou ao vivo, muito obrigado. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp e receber esse conteúdo em PDF antes das 7 horas da manhã. Amanhã temos feriado aqui no Brasil, com os mercados fechados, então na quarta-feira, a partir das 5h50, nós estamos aqui ao vivo novamente para mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Boa semana, bons negócios e até lá. Tchau, tchau.